estou aqui batendo um papo com o presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral Acreano, desembargador Pedro Ranzi. Desembargador, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar. Uma importante exigência do calendário eleitoral diz respeito às pesquisas eleitorais. Nós sabemos que as pesquisas serão instrumentos que vão balizar, vão nortear, inclusive, a própria decisão do eleitor. Eu não vou votar no candidato X porque ele está muito mal nas pesquisas, no Y porque eu não gosto dele. É um balizador, é também um instrumento importante. Mas, a partir de agora, todas têm que estar registradas no TRE. Como é que é esse processo? Como é que é essa questão do registro? Quais são, enfim, os preceitos necessários e que a lei cobra? É uma pergunta muito importante. A pesquisa é algo que realmente é importante, a seriedade das pesquisas. E nós temos um sistema, né, chamado Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, PESC-L, né? PESC-L. Então, ali estão registrados eletronicamente via internet essas pesquisas, e as pesquisas não terão a interferência do tribunal. Só se algum partido, algum político ou o Ministério Público achar que é tendenciosa, pode ingressar e formar um processo. Nós não vamos interferir nas pesquisas. Desde que elas obedeçam todos os padrões da lei, né, da lei 9.504. Né? Exatamente. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições de 2012 ou aos candidatos devem registrá-las na Justiça Eleitoral a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, já está valendo, certo, e até 5 dias antes da divulgação de cada resultado. E só para complementar, pois não? Existe a resolução 23.364/2011 que regulamenta essa pesquisa. A resolução do TSE, 23.364. 23.364. 2011, sim. Mas vai lá a sua pergunta. Quais são as novidades para as eleições municipais de 2012, embargador? Urnas biométricas, algumas questões... enfim, tem alguma diferença? Tem alguma novidade? Não tem novidades. O que nós temos, nós estamos trabalhando com a biometria, né? Estamos num atendimento em Rio Branco, as 3 zonas eleitorais, que a primeira, a 9ª e a 10ª, na OCA, concentradas na OCA. Estamos trabalhando muito para que o eleitor regularize sua situação. Até porque o dia 9 de maio é o dia do fechamento do cadastro. Esse é o ponto que eu quero falar muito, quero insistir, para não deixar para o último dia, para a última hora, porque o eleitor deixa para o dia, o último minuto, o segundo tempo para... E pode fazer tudo na OCA. Pode fazer tudo na OCA. Sem pagar nada. Sem pagar nada, nós estamos tudo lá. Tão fácil. Tudo fácil. E nas zonas eleitorais em Chapuri também é na OCA, onde tem a OCA funcionando, enquanto nós estamos reformando o nosso cartório, e nas zonas eleitorais, na sede das zonas eleitorais dos cartórios. Para o eleitor que queira requerer a sua inscrição eleitoral, aquele que vai fazer a sua inscrição inicial, a transferência de domicílio, ou seja, o cidadão mora lá no bairro da Bahia, aí muda lá para o Montanhês, o cidadão vai, se ele bobear, ele vai demorar muito para chegar, não chega. De manhã é um sol de rachar e à tarde chove. Eleição no Acre é exatamente assim, pelo menos nos últimos 415 anos, tem sido assim. Nós queremos reacender essa chama, esse convite, essa convocação, e aproveitar teu espaço que é muito ouvido e assistido, que não deixar para o dia último, do 9 de maio, o último dia, para não estar em filas nem cansaço. Diariamente estaremos atendendo, e isso nós queremos convocar então a todos que têm a sua situação de transferência, mudança ou inscrição, que corra a OCA ou os cartórios eleitorais, e nós vamos talvez voltar a atender lá na sede dos fóruns eleitorais ali perto do TRE, para essa questão do atendimento ao eleitor. Está aqui, inclusive, Edislandes Gadelha fez essa pergunta. O eleitor ainda pode fazer a mudança do domicílio eleitoral e votar esse ano ainda? Pode, desde que ele o faça até o dia 9 de maio. De 9 de maio. O último dia para o fechamento do cadastro eleitoral. Outra questão importante que alguns internautas levantaram é o seguinte: e aqueles que têm dificuldade de mobilidade, aqueles que são cadeirantes, por exemplo, eles terão sessões especiais, desembargador? Essa é uma questão que a legislação tem insistido, inclusive nos fóruns eleitorais, todos os nossos fóruns, adequação dos espaços, e nós estamos trabalhando também nessa acessibilidade às pessoas com deficiências de locomoção.
É um trabalho também nosso, da engenharia, e do nosso poder eleitoral, lá do Tribunal Eleitoral, para que todos tenham acesso. É uma pergunta muito interessante, e os espaços onde serão as sessões que tenham essa adequação. Olha só que interessante a pergunta do Neudes Pereira. Eu gostaria de saber do desembargador o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer e publicar nos sites de relacionamento sobre política. Eu acho que também a pergunta dele é sobre a campanha. O uso das redes sociais, que é uma questão muito importante, porque a gente sabe, desembargador, que agora, com a internet tão difundida e as redes sociais em alta, os candidatos também terão restrições quanto ao seu uso. Quais seriam essas restrições? Existem realmente? Eu gostaria de voltar a 40 anos atrás, quando tinha só o famoso telégrafos, e nós julgávamos esses dias no tribunal uma questão de ICMS dessas compras via internet. E comentava quantos meios de comunicação hoje nós temos hoje, na nossa realidade, e um desses meios, esses meios sociais. Eu penso que a legislação tem que se adequar aos novos tempos. Nós temos uma legislação inadequada e não temos aquele juiz perseguinte que vai perseguir qualquer eleitor. E a manifestação do eleitor deve ser respeitada. Até que ponto uma divulgação de qualquer notícia pode trazer resultados negativos ou positivos? O que nós queremos é aquilo que eu falei na pesquisa: se houver excesso, alguém, o partido político, o Ministério Público, alguém incomodado, vai ingressar com qualquer medida. Então, acho que tem que ter Mas tem que a denúncia tem que partir da parte incomodada. Incomodada, exatamente. Por exemplo, digamos que a Lígia, nossa cinegrafista, nossa repórter cinematográfica, se lance candidata, ela já tenha aí, hipoteticamente, lançado seu nome como candidata a prefeita de Rio Branco. Aí a Lígia abre aqui um Facebook e começa a postar, fazer enfim, compartilhamentos, postar, enfim, nas páginas de outros internautas, enfim, suas propostas de campanha, seu projeto. Ela poderia fazer isso? A lei permite? Uma pré-proposta, sem ser candidata, acredito que sim. Não, ainda é candidata. Digamos que a Lígia já é pré-candidata. Ela pode começar a apresentar as propostas delas aos eleitores? Em tese, não ela tem que ser, como é que ela vai se mostrar que é candidata? Eu penso que as redes sociais são excelentes instrumentos. São excelentes instrumentos. Ela tem que terminar de demonstrar. Desde que ela não ofenda, acredito que, penso eu, assim, uma questão muito pessoal, sem olhar a legislação na dura lex, acredito que sim, porque como é que ela se apresenta como candidata se ela não é conhecida? Logicamente que depois vem a homologação do partido político, a campanha em si é outra, depois da convenção partidária, mas acredito que ela se mostrar com a tendência a candidata, pré-candidata, não há problema. Com uma certa limitação, não aquele abuso que estava havendo de um certo pré-candidato a prefeito, que houve uma intervenção do nosso tribunal, em boa hora. Quem foi esse pré-candidato? Me conte, por favor. Está decidido aí, já houve uma decisão do tribunal. Contrária. Eu sei quem é, mas tudo bem, é o que o senhor não quer falar. Digamos que a Lígia já tem um número para a campanha dela e ela seja homologada em convenção partidária no mês de julho, e ela tenha, digamos, um número... Tem 99 no político? Tem não. Digamos que a Lígia tem o número 99 e ela poste no Facebook dela, no Twitter dela, Lígia 99. Ela pode fazer isso? Aí eu acho que aí já passa... Passa do limite. Ela passa do limite, porque aí já tem a convenção, já é uma campanha, já tem número. Tá vendo, né, Lígia? Então você tem cuidado. Assim é meu pensar. Olha só, o que a legislação prevê sobre campanhas eleitorais, tendo em vista que muitos candidatos têm seu registro cassado por falhas em período de campanha? Quando o cidadão comete, enfim, falhas... O que a legislação eleitoral preconiza a respeito disso, embargador? Há diversos... os mais comuns. Ações do abuso do poder econômico, abuso de excesso de propaganda. E nós vamos julgar caso a caso, mas a legislação eleitoral é bem ampla e nós temos que ter a sabedoria de julgar. Mas eu só quero também colocar você, não fugindo da pergunta, claro. Que nessas eleições, tanto ao registro de candidatura quanto a propaganda e toda a eleição serão dirigidos pelos juízes eleitorais, pelos juízes de primeiro grau, lá nas zonas eleitorais. Então, a legislação adequada, eu não tenho aqui para te dizer todas as situações, mas ela, durante a campanha, se o candidato ele tiver feito qualquer abuso, as medidas serão tomadas.
Aqui há algumas manifestações também pelas redes sociais. A Marcela Macedo diz assim: o desembargador é o cara, admirável por suas decisões à frente do TJ e do TRE. Aí ela faz aquela pergunta: que balanço o senhor faz sobre a sua administração à frente do TRE, que já fizemos isso em tempo oportuno. E aí o Alessandro Silva diz o seguinte, deixa eu voltar aqui a pergunta do Alessandro Silva, que eu acabei clicando aqui em cima do nome dele. Está aqui, ele faz a seguinte pergunta: por que no Acre só os políticos de oposição são caçados e os de situação que estão do lado do governo nunca são afetados? O senhor acha que é isso mesmo, desembargador? Veja bem, nós representamos um processo eleitoral, nós temos um processo legal, devido ao processo legal. Aquela situação no processo grande, com diversos políticos que estão no poder hoje, foi uma situação julgada pelo Tribunal Irregular, que está em grau de recurso para o TSE, que a questão foi da origem do processo, das investigações. Uhum. E não é porque a situação em posição. Foi, inclusive, uma decisão com 1.300 laudas. Um processo começou 3 horas da tarde, terminou 11 horas da noite, se não me engano. Foi um processo longo. E não é porque seja partido A ou B ou C, o aplicador da lei, ele aplica a lei conforme é o seu modo de ver e interpretar a lei. Mas obrigado pelo cara, né? Então sou eu o cara. Segundo a Marcela Macedo aqui, obrigado, Marcela, é o cara. Admirável por suas decisões. Gente, o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aos nossos internautas, né, que participaram conosco pelas redes sociais, principalmente o Facebook. E quero agradecer aqui o desembargador Pedro Ranzi por sempre, de forma muito solícita, nos atender, responder aos nossos questionamentos jornalísticos, responder também ao nosso companheiro, nosso amigo, você de casa, internauta. Desembargador, obrigado pela sua fala. Com honra. Prazer. Estamos às ordens. E volte mais para a gente bater um papo sobre eleições esse ano, viu? Vamos voltar muitas vezes. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.